Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Salmo agora 33, uma nação feliz. Nós temos já falado sobre esse tema desde quarta-feira, já explicamos o motivo, vamos dar uma pequena retrospectiva do que já falamos. Quem nos conhece quando estamos ministrando já sabe que o pastor Arildo não tem pressa de esgotar o tema. O momento que der a hora da gente dizer amém neste momento, nós vamos falar e outra oportunidade nós completamos o estudo. Mas desde que o que falarmos hoje fique bem claro, bem esclarecedor em nossos corações. Se caso nós não conseguirmos terminar o tema hoje ou nos próximos dias, e se Jesus voltar, nós não vamos ter necessidade de aprender mais, E nem ouvir mais da forma que nós pregamos. Mas se Jesus não voltar, esse tema, enquanto Deus vai nos dando oportunidade, nós vamos trabalhando. Você que está em casa, você recebeu um link com o tema que nós abrimos, no geral, na quarta-feira, a exposição do Salmo 33, que é Feliz a Nação. É esse o tema que está aí com você. Feliz a nação, feliz a família e feliz a igreja que tem o Senhor como Deus. É esse tema que recebeu para os irmãos que estão em casa aí no link. Mas o tema hoje em especial, nós vamos falar de uma nação feliz. E qual é o nosso interesse nesse tema baseado no Salmo 33? Irmãos, é que nós como povo de Deus, nação santa, por natureza divina e por vontade divina, somos felizes. Por quê? Porque a nossa alegria não está fundamentada naquilo que os nossos olhos contemplam. A nossa alegria está fundamentada com os nossos dons naturais que o Senhor nos agraciou de conquistar, um conforto de vida, um ideal de vida, um projeto de vida. E de repente nós traduzimos que a alegria é igual ou é semelhante àquilo que podemos conquistar nesta vida. Não, nossa alegria não é isto, não está baseada nisto. Nós estamos falando de uma alegria perene, uma alegria que nada pode retirar do nosso coração. O ladrão não consegue fazer isso, a traça não consegue fazer isso, o ferrugem não consegue fazer isso. E acredite, nem a morte consegue roubar ou subtrair ou trazer algum grãozinho de mostarda de tristeza nessa onda que gera a nossa existência, que é saber que somos salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa alegria, é o nosso prazer. Porque todas as coisas materiais se consomem, desaparece, às vezes envelhece, às vezes sai de moda. E muitas vezes, pela nossa natureza humana, nós nunca temos o contentamento ideal para dizermos que tudo que temos ou que vamos conquistar projeta em nós alegria. Mas quando você olha para o que o Espírito Santo nos concede em crer na nossa salvação em Cristo Jesus e saber que essa salvação ela é perfeita, ela não é subtraída, não é perdida, ela é conosco em todo o tempo, aí sim podemos dizer que a nossa alegria, a nossa felicidade tem uma base sólida e que nada pode roubar e tirar. Uma vez tendo nós, como povo de Deus, o discernimento desta alegria, e se somos já uma nação que temos Deus como Senhor, e se somos um povo que Ele nos escolheu, conforme o versículo 12 do capítulo 33 nos fala de Salmo, eu preciso revelar esta alegria. Eu preciso mostrar esta alegria. Eu preciso conviver e viver e ter reações diante desse princípio que rege uma vida de alegria na certeza que temos a salvação em Cristo Jesus e que nada pode subtrair isso de nós. É assim que vivemos. Mas temos responsabilidade. Temos que levar isso adiante das pessoas. Por isso que nós consideramos na quarta-feira, nesse tema de introdução de nação santa, nação feliz, família feliz, igreja feliz, que Paulo chega até a dizer o seguinte, em 1 Coríntios 9,16:
Contudo, quando prego o Evangelho, ou seja, prego a sua alegria, né? Não posso me orgulhar, pois é imposta a necessidade de pregar. Ele tem essa necessidade, o Espírito Santo lhe impôs essa necessidade, ele tem essa alegria, essa necessidade de pregar. E ele termina esse versículo dizendo assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu concluo dizendo o seguinte: ai das pessoas que estão à nossa volta se eu não pregar este Evangelho como tem que ser, com a alegria que rege todos os princípios do cristianismo. Então, se eu não prego esta alegria, se eu não divulgo esta alegria, ai de mim. E ai daquele que está perto de mim, que não recebe essa mensagem de alegria. Então, são duas consequências. Então, se eu posso dizer, bater palma e me alegrar num recinto como este, um recinto que respira alegria, uma floresta que gera frutos de alegria, bom, glória a Deus. Mas nós precisamos exalar essa alegria como aroma suave em todos os lugares. Senão, ai de mim. Aí você fala, então, ai do meu irmão, ai do meu pai, da minha mãe, do meu melhor amigo, das pessoas que eu amo, porque eu estou retendo algo que pode também fazer com que a sua vida verdadeira seja alegre. Consideramos também o texto de Paulo a Romanos, capítulo 10, 14 a 15, que no finalzinho diz assim: como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o evangelho da paz. Agora ela como encerra: dos que trazem alegres novas de boas coisas. Olha só, então os meus pés, eles são considerados, dentro da visão paulina, como pés formosos. Que coisa bonita, né? Dá uma olhadinha para o seu pé aí, dá para ver? Hein? Então olha para o pé do seu irmão aí, está bonitinho? Hein? Se você falar assim, olha, esse pé do meu irmão está lindo, está bonito, presta atenção nisso, tem uma razão. Qual é a razão? Porque ele anuncia as boas novas. Não é porque ele está com o sapato aí, último modelo, não. Não é porque ele está confortável, não. Não. É porque você sabe onde esses pés caminham, ele vai semeando semente, lançando semente de salvação, de alegria. Paulo diz assim: quão formoso os pés. Então, não venha dizer que há pés bonitos, porque os sapatos são bonitos, porque a manicure deu um trato, né? Bonitinho. Não. Pés formosos, perfeitos, aos olhos do Senhor, são os pés que anunciam boas novas, porque eles levam alegria. Levam alegria. Até porque você sabe, né? Você pode ter um sapato bonito, mas se ele não encaixar bem no pé, vai fazer o quê? Um calo. Você consegue andar sorrindo com um calo no pé? Você consegue? Então vai andar chorando. Então não há alegria nem em si mesmo. Como que você pode transmitir ao próximo? Assim é o Evangelho. Se você não retirar esse calo da omissão que te impede de lançar as boas sementes, você não vai andar confortavelmente diante dos homens e principalmente diante do Senhor que sabe todas as coisas. Logo você não tem alegria para transmitir. Então, se eu sou um povo feliz, se eu tenho esta alegria, se a minha família é feliz, se eu sou uma nação feliz, uma nação separada por Deus, eu tenho no meu caminhar, na minha existência, o dever e o prazer de anunciar as boas novas de salvação. Falamos também de um pensamento muito interessante, eu quero repetir, do John Hus, um pré-reformador que foi condenado e queimado em uma fogueira. Sabe por que ele foi queimado numa fogueira? Ele foi queimado por falar e ensinar as verdades bíblicas. E quando ele estava ali recebendo essa sentença de morte, e não é qualquer morte, a morte ali pelo fogo, né? Vamos lembrar lá dos meninos que foram lançados na fogueira, no fogo, na fornalha de fogo. E se você já teve alguma queimadura, você deve saber mais ou menos o que eu estou falando, né?
Ele foi queimado vivo, morto vivo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele ensinava as verdades bíblicas. Só isso. E praticava as verdades bíblicas. Mas nem isso roubou a sua alegria, o seu prazer. E ele, no seu discurso, justificando, olha só, justificando o porquê da sua morte, o porquê levar a sua morte, ele diz o seguinte: prefiro ofendê-los com a verdade. Presta atenção nisso, igreja. Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Qual é a nossa decisão hoje? Levar a verdade da alegria, mas que muitas vezes podem trazer sobre nós consequências, ou nós levarmos a mentira que leva à tristeza eterna e ficarmos confortáveis com as nossas práticas? John Hus preferiu ofender uma sociedade com as verdades bíblicas do que matá-los com a mentira secularista do ser humano, com as vãs filosofias. Irmãos, esses dias eu tenho visto, ouvido e lido muito sobre o que estão dizendo e o que estão preparando em relação à palavra de Deus. O caminhar da humanidade, o caminhar da nossa nação, em especial o Brasil, é ter aí um discurso, uma narrativa de que a Bíblia é hoje verdadeiramente, politicamente incorreto. É a narrativa mais presente e audaciosa dos últimos tempos. Arrisco a dizer que eu, ao longo da minha existência, nunca ouvi tamanha afronta à palavra de Deus. Embora a história traduz que este livro já foi perseguido por N vezes e até queimados. Muitas vezes queimado. Mas prevalece. E hoje nós estamos sofrendo ataque, não localizado no Brasil, nos Estados Unidos, mas no geral, na humanidade. Uma boa parte, ou a maioria das lideranças da humanidade, das nações, hoje tem o objetivo, é fazer com que a Bíblia seja descaracterizada como palavra de Deus, não seja politicamente correta. A juventude aí da minha época, os pais que estão aqui hoje, né, os irmãos e as irmãs que estão aqui hoje, deve lembrar que na nossa juventude, o que nós mais sofríamos dentro das escolas e faculdades era no que tangia a respeito da sexualidade. O crente não pode ter relação sexual enquanto solteiro. Era o nosso peso, a sexualidade. Não tínhamos muito mais agressão e você não ouvia muito. Então, o crente era doente se ele fosse virgem e se guardasse na sua virgindade para o casamento. Então, ele era um ET, estava fora do padrão. Então, nós éramos atacados com isso aí. Mas, no geral, aonde você passava com a Bíblia, se você chegasse no supermercado, numa mercearia e fosse comprar, pela Bíblia a pessoa te dava um crédito lá, você assinava. Era assim. Você é crente? Não pode comprar fiado que eu sei que você vai pagar. Mas nós éramos perseguidos porque nós não tínhamos aquela liberdade sexual como nunca tivemos. É pecado à luz das Escrituras. Eram questionados. Só que agora, irmãos, não é só na questão sexual. É em todo o padrão de vida que a Bíblia nos ensina a viver, mas que o mundo rejeita a entender e compreender como norma de Deus. Eles estão tentando de todas as formas retirar do coração da humanidade qualquer possibilidade de um Deus criador. De um Deus criador, o Deus que criou todas as coisas. Ou seja, a humanidade caminha para dizer que Deus não existe. Aliás, esse diálogo já é falado. Deus não existe. Se Deus não existe, a Bíblia não precisa ser o quê? Praticada, respeitada. Ela não precisa ter lugar na sociedade. Por isso que ela está desaparecendo de todos os lugares públicos. E ela ainda consegue se resistir dentro de alguns lares e dentro de algumas igrejas que não rejeitam a Bíblia como regra de fé e prática
em suas doutrinas. Porque até muitos líderes cristãos já se renderam a um diálogo de pelo menos uma boa parte da palavra de Deus não ser mais considerada em seus discursos, em seus sermãos, sequer lida como ela hoje, como todos estão dizendo, não é mais politicamente correta. E diante disso, o que eu devo falar, o que eu devo pregar, como eu devo viver, como eu devo me posicionar como nação feliz, um povo separado por Deus, para anunciar as boas novas de salvação. Vamos ler então o Salmo 33, por favor, uma nação feliz. Primeiro eu quero começar assim, bem didaticamente, né? Não sei se eu sou muito bom com didática, mas vamos ver assim. Pega o versículo 12. Depois nós vamos ler conforme nós vamos narrando, nós vamos ler todo o contexto do Salmo 33. Apenas o versículo 12. O que está dizendo aí na palavra do Senhor que está na sua mão? Hoje nós não temos aqui, você vai ter que abrir aí, tá bom? Nossa equipe de transmissão está toda nas salas aprendendo, então o pessoal que está em casa também só vai ter aí o vídeo e o áudio. O que diz aí o versículo 12 do capítulo 33? Todos juntos, vamos lá? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, vamos distribuir isso aí, separar. Primeiro, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é tudo. Se nós conseguimos chegar a isso, glória a Deus. Mas eu acho difícil. Não vou dizer impossível, porque nós sabemos e pregamos que o impossível é possível para Deus. Mas como nação, irmãos, eu não vejo hoje, do que estamos vendo, uma nação que vai dizer assim um dia o seu líder: a partir de hoje nós somos verdadeiramente cristãos, doa a quem doer. A Constituição desse país é a palavra de Deus. Quem é o Senhor dessa nação é Deus, e todos os dias nós vamos nos curvar diante dEle e orar e clamar para que Ele nos oriente ao que devemos fazer. A cada reunião política e deliberativa do seu governo, há um ministro, há um líder que se prostra diante do Senhor e clama ao Senhor e diz assim: Senhor, nos ajude nessa decisão, para sermos justos diante daqueles que são seus e daqueles que não te pertencem nesta nação, porque o justo governa para todos. Eu não creio nessa possibilidade mais, embora acho que Deus pode fazer. Mas nós estamos caminhando para que as nações se distanciem de Deus. Por isso que o pecado tem feito o manual de conduta de muitas lideranças nas nações. O pecado é a constituição das nossas lideranças. Os princípios de pecar. Mas, quando eu vejo, e todos atribuem, pelo menos uma boa parte dos reformadores atribui o Salmo 33 a Davi, ele diz assim: e o povo que ele escolheu para a sua herança? Opa, aí sim, eu creio num povo feliz, porque é um povo que dentro das nações já foram separados, e este povo já tem por si só, por garantia divina, independente da vontade desse povo, a sua herança, a sua salvação. Aí sim, eu creio neste povo que é feliz, e eu quero crer, e não quero estar errado, que você é este povo, embora esteja numa nação que não é essa nação que tem Deus como Senhor, que é o nosso Brasil. Eu creio que você é feliz, porque Deus te separou para isso. Deus te vocacionou para isso. Então, este povo que Deus separou, este povo, por natureza e vontade divina, ele é feliz, independente do que está acontecendo à sua volta. Ele caminha entre as fornalhas, sorrindo, cantando, glorificando e adorando, sentindo as dores, mas ninguém tira dele a certeza da sua salvação, da sua herança preparada por Cristo. Então, o Senhor separou o povo que Ele escolheu para a sua herança. Isso separado em todas as etnias e nações já conhecidas, e quem sabe ainda vamos conhecer, e aquelas que estão aí diante de nós. Separados para serem felizes por herança.
Então a ideia central deste salmo é que Davi, como nós já falamos, que é o seu autor, ele está encantado. Ele está tendo um momento assim de prazer, quando ele leva e fecha os seus olhos e pensa no seu Deus. Não sei se você já pensou sobre isso. Eu, por exemplo, gosto sempre de usar essa metáfora, que os irmãos que me conhecem há algum tempo sabem. Meu Deus, quando eu pensava numa batata frita, num bife com ovo em cima e um arrozinho do lado, eu entrava em êxtase, e uma Coca-Cola. A boca enchia d'água. Previamente, eu já sabia que o resultado seria excelente. Batata frita, um bife acebolado, com ovo em cima, que há pouco tempo eu descobri que é bife a cavalo. Bife a cavalo, chique, chique. E aquele arrozinho do lado, que só a Suzy sabe fazer. Bênção. Aquilo já... É isso que Davi está sentindo quando pensa no seu Deus. Quando ele pensa no seu Deus, ele está pensando nisso, ele está tendo esse prazer. Como diz outro, ele está viajando numa harmonia, num prazer, num legado. De, com as suas palavras, não conseguir mensurar o tamanho do seu Deus. Então ele está ali encantado com o Senhor. Ele está deslumbrado que como o Senhor administra e controla todas as coisas. Ele não vê isso como um sinal de repúdio a Deus, mas ele vê isso como um sinal de que ele é agraciado por estar no controle desse Deus, que sabe administrar todas as coisas perfeitamente. Ele está em delírio emocional de satisfação e alegria quando ele pensa no seu Deus. Por isso que ele escreve esse salmo. Como Deus controla todas as coisas. E quando eu falo controla todas as coisas, irmãos, é todas mesmo. E esse sentimento precisa estar em nós, tanto quando aquele controle de Deus está, quando tudo está perfeitamente harmonioso na nossa vida, sabe? Está tudo bem com você? Tá? Tá ou não tá, igreja? Aproveita que a escola dominical, o culto noturno, vocês ficam quietos. E medita, depois discute com o pastor em secreto. Mas a escola dominical você pode falar, tá, bom. Tá tudo bem? Tem comida em casa? Saúde? Tá com dinheiro no banco? Poxa, então não tá tudo bem. Hein? Tem algum parente enfermo? Tem. Tem alguém, um parente com doença grave em casa? Mas você está dizendo que está tudo bem? Tá? Luzia, está tudo bem? Tá ou não tá, Luzia? Tem que tá ou tá, Luzia? Tá. Dadores, está tudo bem? Tá mesmo? Tem certeza? Então vocês estão dizendo para mim que Deus está no controle daquilo que está certo, correto e perfeito para mim, mas eu sei que alguns irmãos aqui estão lutando com algumas dificuldades grandes, mas sabe que Deus também está no controle. Então Ele controla o seu momento de céu azul, né? Está lá, tranquilo. Ele controla este momento das coisas boas. E está perfeito, e eu sou feliz, Ele é agradável a mim. Eu fico delirando como Deus controla esse momento bom da minha vida, prazerosamente. Mas também quando o céu começa a ficar nublado, as tempestades, a chuva, os problemas começam a acontecer, eu tenho o mesmo sentimento de prazer nesse Deus, que Ele está no controle também nos momentos de dificuldade. É isso que Davi está dizendo. E eu trago logo de cara para nós, irmãos, 2 exemplos, e tem muitos outros. Por exemplo, Jó. O prazer de Jó com Deus, quando ele estava com tudo no controle de Deus, prazerosamente, ele tinha tudo, família, bem, saúde, tudo.
Ele estava perfeitamente feliz com Deus, porque sabia que Deus estava no controle de tudo. E quando Deus deu o controle da vida de Jó para Satanás, Jó continuava o quê? Crendo no controle de Deus. Esqueci de falar da Márcia. Ô Márcia, está tudo bem lá, Márcia? Sério? Tem certeza? Ô glória a Deus. Isso aí. Jó tinha essa certeza. Célia também, está tudo bem, Célia? Estou olhando aqui, estou vendo os rostinhos, estou vendo o drama de cada um por aí, né? Jó tinha essa certeza também, de que quando a sua vida passou a ser administrada por Satanás, a sua existência, ele sabia que Deus estava no controle e permaneceu serenamente na presença do Senhor. É isso que é a nossa alegria, e esse é o desafio do dia a dia. Qual outro exemplo que eu tiro da palavra de Deus, bem contundente? José do Egito, que na realidade ele não é do Egito, mas se conhece assim, né? José do Egito. Como que na melhor fase da sua vida, esse menino sofreu terrivelmente, na melhor fase, na sua juventude, na sua adolescência. Os irmãos conhecem a história, não vou entrar em detalhe. Mas como ele sabia que estava no controle de Deus, e que os seus sonhos que Deus tinha dado a ele enquanto criança, no tempo devido ele iria conhecer, verdadeiramente, transparentemente diante dos seus olhos. É isso que Davi está dizendo para nós no Salmo 33, que Deus tem um controle sobre todas as coisas, e ele está apaixonado por esse Deus, ele está ali encantado, ele começa a pensar nesse Deus, e a sua boca enche d'água, de alegria, de prazer, em saber que Deus está com ele. Aprendemos então nesse belo salmo de louvor, que é um salmo de louvor de Davi, que Deus, que é ilisória a nossa força, a força do homem, bem como também a nossa fraqueza. Se eu creio num Deus que tem um controle quando tudo está bem, se eu creio que tem um Deus que está no controle quando tudo não está bem, logo eu creio também que a minha força, ela é irrisória, ela não tem importância, como também a minha fraqueza é irrisória, não tem o quê? Importância. Nada. Porque existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Olha que coisa interessante. Davi está dizendo isso. Se eu sou forte, nada. Se eu sou fraco, nada. Por quê? Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. É essa a razão, é a raiz da nossa felicidade. Então, quem nos garante de fato a vitória é o Senhor. Quem nos garante a nossa passagem gratuitamente para a glória, para a sua glória, é o próprio Deus. É o próprio Deus, irmãos. Tudo está no controle de Deus. A nossa vitória vem do Senhor e a Ele devemos o quê? Todos os dias darmos glórias. Glória a Deus pelo dia de hoje. Glória a Deus pela alegria de hoje. Glória a Deus pela alegria de amanhã. Glória a Deus pelo sucesso de hoje. Glória a Deus, porventura, se amanhã as coisas não saírem como eu planejei. Glória a Deus. Nada rouba a minha alegria, porque a nossa vitória vem de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Então, esse salmo, se você reparar direitinho, tem um convite ao louvor. Ele nos dá várias razões para louvar ao Senhor. E junto com esse convite e essas razões, o que nos leva a pensar, o instrumento que nós temos dado por Deus, nos leva a pensar e ter um comportamento como esse, é a nossa fé. É a fé que Davi tinha no seu Deus. É a nossa fé que precisamos ter nesse Deus em todo o tempo. Então, uma razão para louvar é a grande demonstração que nós vemos em Davi, da sua fé em Deus,
e a nossa fé que nós temos em Deus. Então, uma nação feliz, de um povo escolhido para a sua herança. Primeiro, irmãos, presta atenção nisso, nós não vamos considerar o primeiro ponto, mas somos 5 pontos, a gente não vai terminar hoje, mas nós temos até Jesus voltar para terminar o Salmo 33. Uma nação feliz, de um povo escolhido para a sua herança, é um povo que, primeiro, ama e adora a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos falar sobre isso, tentar ainda falar sobre hoje ainda. Coloque isso no seu coração. Segundo, crê no Deus Criador e sustentador da vida. Por isso que nós somos felizes. Terceiro, sabe que é Deus que governa as nações. Pronto, acabou. Posso dizer, simples assim. Deus que governa as nações. 4, confia que é Deus que dá vitória ao seu povo. Eu confio nisso. É Ele que vai dar vitória ao seu povo. E se nós chegarmos até lá, o último ponto é: tenha a sua esperança no Deus da esperança. Uma nação feliz tem esses pensamentos, esse comportamento, essas atitudes. Conveniente, que se relaciona harmoniosamente com os nossos gestos e atitude diante do que Deus está provendo para a nossa existência. Somos felizes. Calvino comenta esse salmo, o salmo de Davi, né? Que ele concorda também que foi Davi que escreveu. Ele diz que esse salmo vem estimular os fiéis, todos nós, a louvar a Deus. E Calvino fundamenta o seu argumento sobre a providência geral de Deus, pelo qual ele sustenta, veja bem, sustenta, protege e governa o mundo todo. Por isso, na sua dissertação sobre esse salmo, ele diz que o povo de Deus tem convicção que é Deus que sustenta, que Deus que protege e governa o mundo todo. No Salmo 33, irmãos, se você olhar ele direitinho, ele vai ter 22 versículos, né? E Davi escreveu esse belo salmo próximo ali do fim da sua vida. Ele já estava pertinho, segundo os estudiosos, de morrer, né? E uma situação muito interessante que acontece com ele, que ele vai escrever, que vai proporcionar essa inspiração divina para escrever o Salmo 33. O que estava acontecendo com Davi no finalzinho da sua vida? Se você olhar, não vamos olhar hoje, o segundo livro de Samuel, o capítulo 24, só vou lembrar da história, vocês vão conhecer. É quando Davi acorda um dia e diz assim: já estou velho, acho que eu vou morrer daqui a pouquinho, né? Reinei 40 anos, deixa eu ver o que eu conquistei. Para saber o que eu conquistei, já sei. Chamou os seus generais, sai pelas terras e faz um censo. Eu quero saber o quanto eu conquistei. Faz o censo. Deu ruim. Deu ruim. Lê lá, 2 Samuel 24. Deu ruim, irmãos, mas deu ruim com força. Ele viu o crescimento do povo, ele viu tudo. Só que Deus olhou e falou assim: Davi, então toma umas pragas aí. Só de início Deus matou mais de 70 mil homens valorosos de Davi. Mais de 70 mil. Davi chegou no ponto e falou assim: Senhor, fui eu que pequei, não foi o teu povo, então venha me punir. E Deus há 3 situações para punir Davi, e ele escolhe uma, que era o próprio Deus que deveria puni-lo. E é nessa situação de experiência com Deus, de vaidade e tal, e Deus ali administrando, olha só que Davi já tinha uma caminhada com Deus. Isso aqui eu estou falando de finalzinho de vida. Olha a caminhada de Davi com Deus. E lá no final ele dá uma escorregadinha e Deus... Ele está dizendo exatamente isso. O Deus que me deu e tinha um controle sobre as minhas batalhas e me deu vitória,
É o mesmo Deus que tem controle sobre a minha vida quando eu peco e erro. E quando eu vacilo. É Ele que está no controle. Ele não abria mão disso. E não abria mão até na forma do castigo. Se eu tenho que sofrer, eu quero sofrer pelas tuas mãos, Senhor. E pronto. Então, nesse contexto, ele olha para Deus e fica assim maravilhado, como que Deus administra todas as coisas. Aí ele percebe que a sua força e a sua fraqueza é nada diante de Deus. Ele percebe que Deus tem um controle em todos os momentos da sua existência. Deus não dormita. Então, já no finalzinho da carreira, Deus podia pensar assim: Davi, vou te dar um crédito, você tem crédito comigo pra caramba. Você vacilou, então vou nem esquentar a cabeça com esse vacilo. Deus não muda, querido. Você pode andar 99 anos com Cristo, perfeito. Mas se você vacilou um segundo, Ele vai te punir, Ele vai te cobrar. Ele vai governar a sua vida também, nos seus descuidos, nos seus erros. E graças a Deus, porque quando Deus, na sua autoridade, na sua soberania, entregou a vida de Jó para ser governada por Satanás, Ele disse a Satanás com todas as letras: não toque na sua vida. Ou seja, ele só não pode, você só não pode matá-lo. Deus tem o controle. Mas qual a trilogia maligna que a Bíblia fala que Satanás tem autoridade no mundo? Roubar, matar e destruir. Veja bem, Deus dá liberdade também para Satanás matar. É Ele que dá, porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Se Deus não limitasse a Satanás diante de Jó, você acha que Satanás iria começar em que degrau para prejudicar Jó e fazer Jó pecar contra Deus? Ele ia começar direto pela morte. Ele não ia tirar os bens. Ele não ia tirar a família, a saúde. Isso aí não traz nada para Satanás. Satanás não precisa disso. Satanás precisa, e ele depende, o que ele sempre tentou fazer, é matar e calar as vozes daqueles que são felizes com Deus, independente das situações. Calar as vozes que daqueles no amanhã serão instrumentos de Deus para anunciar as boas novas. Por isso que ele ataca o seu filho e o meu filho. Por isso que ele ataca as mulheres, fazendo com que as mulheres abandonem a gravidez e tome posse do aborto. Porque ele sabe que se a mulher não vier a dar à luz, nós não teremos amanhã quem fale de Jesus. Opa, até rimou. Anota aí, Carlinhos, eu que falei isso. Anota aí, senão alguém vai escrever depois e vai botar outro autor aí. Se a mulher não der à luz, não teremos quem fale de Jesus. Por isso que é homem com homem, mulher com mulher. Vocês têm que entender isso. É por isso que Faraó falou assim: mate os meninos que nascerem. É por isso que Herodes falou assim: mate todos os pequeninos de 2 anos para baixo. Não sei quem é Jesus, morra todo mundo. Não sei quem vai ser Moisés, morra todo mundo. Ele começa pela morte, mas com Jó, ele não teve esse acesso de chegar com a morte. Ele teve acesso em matar a família, ele teve acesso em tirar a saúde, ele teve acesso em eliminar os bens, a fortuna. Mas Deus sabia que Jó continuaria sendo aquele homem que se alegrava no Senhor em todo o tempo da sua existência, independente do momento que ele estivesse vivendo. É isso que esse salmo e Davi percebe. Davi, no finalzinho da sua caminhada, ele é repreendido pelo Senhor, que de forma inocente, uma vaidade inocente, vou fazer um censo, e Deus não recebeu aquilo com agrado, e foi punido. Então, ele escreve esse salmo nesse contexto. Então, para encerrar hoje, irmãos, vamos ler aí até o versículo 5, por favor, todos nós juntos.
Por favor, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Nós estamos encerrando. Todos juntos, até o versículo 5, Salmo 33. Vamos lá. Exultai, ó justo, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos ler de novo o versículo 4 e 5, todos juntos? Vamos lá. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Irmãos, nós como seres humanos hoje nós temos muito direito, mas diante dos homens não temos justiça. Escreve isso no seu coração hoje. O povo de Deus, essa nação feliz, separada por Deus, vai ter todos os direitos neste mundo como qualquer outro ser humano. Mas quando o mundo for tratar da sua justiça, ele não terá justiça. Você pode ter certeza disso. Quem faz justiça ao seu povo é o Deus, é o nosso Deus. Ele tem o seu direito e ele tem a justiça para com o seu povo, independente da vontade humana. Esse início desse salmo, então, como eu já falei o primeiro ponto, uma nação feliz de um povo escolhido para a sua herança, é um povo que ama e adora a Deus acima de todas as coisas. Preste atenção, versículo 1, aparece a palavra exultai. Versículo 2, aparece a palavra celebrai, aparece a palavra louvai. Versículo 3, aparece a palavra entoai e aparece a palavra tangei. Hoje eu vi aqui o Henrique e o Célio, a Luana cantando. Eu falei, que coisa linda, nossas crianças, né? Nossas crianças. A dona Édia falou assim, meu netinho, não é seu neto não, é seu bisneto. Aqui estava um neto gigante e um bisneto tocando, só da sua casa. Bênção, né? Ela falou, eu tenho o privilégio de ver. Glória a Deus. Significa, irmãos, que esses instrumentos hoje aqui deveriam estar todos eles preenchidos com alguém. E você que está aí, se tem algum instrumento e sabe tocar, deveria também trazê-lo à igreja e executá-lo. Porque quando você pensa em vir na igreja, quando você pensa em Deus, você pensa o que Deus tem te dado, você vai colocá-lo à sua disposição para louvá-lo e bendizê-lo, porque isso fascina, é poético, é gracioso, é prazeroso com Deus. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sei tocar nada. É verdade. Então entoe um cântico. É um pensamento que o povo tem de uma alegria de caminhar para a casa de Deus, ou aonde ele for, e fazer presente, ele começar a cantar e louvar ao Senhor pelo que ele é. É esse sentimento que tem que estar no povo de Deus. Muitas vezes nós achamos que não temos nada para fazer para Deus, não temos dons de talento. Mentira, é Satanás que colocou isso no seu coração. O povo de Deus, quando é grato e pensa no seu Deus, Criador de todas as coisas, ele chega na casa do Senhor com alegria tão grandiosa, que ele canta entusiasmadamente, não só com o ministério de louvor, mas com o coração, entendendo a grandeza do seu Deus. E aqueles instrumentistas não estariam em outro lugar que não seja na casa do Senhor para tocar e louvar o Senhor. Eu não consigo entender isso. Quem é dado dom e talento, o último endereço para estar é a igreja. Tem uma facilidade de agendar coisas em hora e momento de culto. Alguma coisa está errada quando esse talento à disposição de alguém não é exercido na igreja. Ou acho que ele não pensa em Deus como eu penso na batata frita, no bife a cavalo e na Coca-Cola. Ele pensa em Deus, é Deus. Tocar na igreja? Cantar na igreja? Cantar um hino com o povo lá na igreja? Ir na igreja?
Não saboreamos o que Deus é para nós. Na realidade, não exalamos a felicidade de um povo separado, escolhido por Deus. Olha o que Davi começa dizendo: exultai, celebrai, louvai, entoai, tangei com arte e com júbilo. Arte, talento. Você se aprimorar todos os dias para louvar cada vez melhor ao Senhor, exercer seu talento melhor ao Senhor, em todos os cantos. E com júbilo, com alegria, porque se você tem um talento fino e apurado, mas o seu júbilo, a sua alegria, o seu prazer não é transparente, não é revelado, de nada serve. De nada serve. De nada serve. O povo de Deus precisa olhar para o seu Deus e se alegrar nele. E saber que os seus momentos com Ele é prazeroso e que você precisa louvá-lo com um entusiasmo único. Esses que exultam o Senhor, que são os justos, são os retos, esses que celebram, que louvam, entoam um novo cântico, que tange com arte e júbilo. Volta de novo ao versículo 4 e 5, irmãos. Volta de novo comigo aí. O que está escrito aí, irmãos? No versículo 4 e no versículo 5. Vamos lá. Então você já percebeu que essa demonstração de exultar, de celebrar, de louvar, de entoar, de tanger, com arte, com júbilo e tal, tem uma razão. A razão está aí. Perceba isso, por favor. Isso precisa estar no seu coração. Versículo 4 e 5. Todos juntos, vamos lá? Porque e todo, para por aí nesse versículo. Por que você então é tão entusiasmado com Deus, como Davi era? Ele tinha no seu coração essa certeza: a palavra do Senhor, reta, perfeita. Que mais? E todo o seu proceder é fiel. Ele está sendo julgado por Deus pelo pecado. Ele está vendo o seu povo morrer por uma praga. Ele fala: o proceder do Senhor é fiel. Mas olha o outro versículo. Olha o versículo 5. Leia comigo, vamos lá? Ele, Deus, Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Você consegue ver isso hoje? Que a terra está cheia da bondade do Senhor? Tá, irmãos. Tá ruim não, tá bom demais essa terra. É a terra que Deus escolheu para você viver. Então Deus não colocou no seu povo em coisas ruins, Deus colocou o seu povo em lugar bom. A terra está cheia da bondade de Deus. Davi está enxergando isso no final da sua caminhada, no momento ali de estar sendo disciplinado por Deus. Ele fala: a terra está cheia da sua bondade. E ele diz assim: porque Deus ama a justiça e o direito, então ele será justo e perfeitamente direito à sua vida. Olha só que coisa interessante. Justo e direito diante de Deus. Irmãos, por isso que Davi fala: Deus, meu Pai querido, se o Senhor mandar os meus inimigos me disciplinar, eles vão acabar comigo, não serão justos. Eu não terei direito sequer de ser ouvido. Deus, se o Senhor autorizar os homens a julgar o meu erro, eles não terão misericórdias. Olha o rei e tal, eles vão ser vingativos contra mim. Se o Senhor achar graça, venha o Senhor sobre mim com a tua justiça, porque o Senhor Deus é misericordioso. Olha como ele termina o Salmo 33, versículo 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Davi, vivendo um momento de disciplina, ele fala assim: eu só espero de ti a misericórdia. Por isso que nós vivemos neste mundo louvando a Deus em todo o tempo, porque podemos escorregar. Mesmo na nossa alegria, como Davi tinha de servir ao Senhor, adorar o Senhor, cantar o Senhor, ele escorregou, mas ele fala: Senhor, eu espero sempre de ti a misericórdia.
Eu vou esperar a misericórdia de quem, irmãos? Fique enganado, não. Não se deixe enganar. A misericórdia perfeita só vem de Deus. A justiça perfeita só vem de Deus. O direito perfeito para mim e para você só vem de Deus. Só de Deus. Então levante, cante, adore ao Senhor. Esteja com o Senhor. Nação feliz, povo feliz, leve esta alegria às pessoas. Deixe as pessoas ficarem cafifadas, loucas, perturbadas da mente, quando não conseguir discernir e trazer explicações para a sua alegria. Eles vão te chamar de louco, e se te chamar de louco, dá um glória a Deus, porque a Bíblia diz que somos loucos. Não é ofensa, é elogio ao povo de Deus ser chamado de louco. Ele ama a justiça e o direito. Deus é assim. Deus é justo, perfeito conosco. Deus está, de fato, com a sua misericórdia direcionada. Ele ama e a terra está cheia da tua bondade. E eu encerro, irmãos, dentro desse primeiro ponto. Uma nação feliz, de um povo escolhido para a sua herança, é um povo que ama e adora a Deus acima de todas as coisas. Porque aí vem como resposta para a gente encerrar. Porque devemos exultar e celebrar, louvar, entoar e tangir com arte e júbilo e com alegria. Por quê? A resposta nós já vimos no versículo 4 e 5. Primeiro, exaltação à palavra de Deus que é reta, ou seja, digna de confiança. Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus é politicamente correta, espiritualmente correta, é perfeita para todos os homens que querem submeter a ela. Não tire isso do seu coração. O que estão pregando é diferente. Inclusive tem igrejas pregando diferente. Cuidado com isso. Exaltação ao seu poder que é fiel, ou seja, digno de confiança. Confie em Deus, Deus é fiel, Deus não vai falhar com você, querido. Minha irmã, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus não vai falhar com você. Ele é fiel, Ele é de confiança. Passa o cheque em branco, se existe cheque, né? Passa o cheque em branco e assina e fala assim da sua vida. Está aqui Deus nas tuas mãos. Pode entregar com tranquilidade a sua vida nas mãos de Deus. Se você não quer mais o cheque em branco que não existe, pega o seu cartão de aproximação com alto, como é que fala que é limite? Um alto limite, e fala assim: Senhor, meu cartão de aproximação da minha vida está aqui nas tuas mãos. Lança a sua vida nas mãos desse Deus que é fiel, digno e de confiança, e louve ao Senhor. Exaltação à sua justiça e ao direito. Deus não fale com você. E eu encerro: exaltação à sua bondade. Deus é bom, irmãos. A bondade do Senhor está em todo o mundo, em todos os cantos. Também está na sua vida e no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Só o primeiro ponto, tá? Quarta-feira a gente, se Deus quiser, fala do segundo. No outro domingo de manhã o terceiro. E no último domingo falamos do quarto ponto, ou adiantamos um ou outro. Mas você já sabe que quando o pastor Arildo estiver aqui à frente de um estudo da palavra de Deus, nós vamos trazer esse Salmo 33 ao nosso coração. Então leia, relembre, enfim, decore, saboreia. E não sei o que você vai almoçar hoje. Eu até achei que alguém ia falar assim: pastor, vem aqui em casa que eu tenho batata frita, bife a cavalo e Coca-Cola, mas ninguém fez o convite. Glória a Deus por isso também. Deus é bom, Deus é fiel. Ele é Deus, tanto nos convites bons, nos convites ruins. Não aconteceu, mas amém, não tem problema não. Mas eu não sei isso que é uma propaganda. Mas eu não sei o que você vai almoçar, irmãos. E domingo, geralmente, se eu estou enganado, pelo menos era assim, era o dia que mamãe lá em casa separava o melhor prato para o domingo, não é isso? Família, tudo. Isso vai te dar prazer, amém. Tomara que te dê prazer. Mas antes disso, irmãos, reveja o seu prazer em Deus. Reveja a sua alegria com Deus, independente da sua situação. Eu falo isso porque eu sei que você, em algum momento, hoje e amanhã, vai sentar à frente de um prato
E a minha ideia é essa minha, quando você olhar para este prato, você fala assim, poxa, e Deus? Se esse prato é bom para mim, e Deus? Eu quero que isso fique ruminando na sua mente, no seu coração, todos os dias. Aquilo que te dá prazer para você fazer assim, o que eu tenho feito em prol desse meu Deus tão grandioso, gracioso, poderoso, que tem o controle de todas as coisas da minha vida, tanto os momentos bons quanto ruins. Assim como Davi estava ali, alegre demais, apaixonado demais por Deus, em todo o seu contexto. Que a igreja volte a isso. E que hoje à noite você volte aqui hoje e venha com aquela alegria, com aquele entusiasmo de que Davi tinha diante do seu Deus. Traga mais alguém. O pastor João Carlinhos vai estar aí, eu não vou estar lá em Taboazeiro, uma troca, né, justa. Então vamos estar lá e ele vai estar aqui nos abençoando também. Traga, ore, algo novo vai acontecer.